O Diegão voltou, o Diegão voltou. Calma, fiel, mas eu tô tentando. Fala, fiel, boa noite. Já é boa noite, tô gravando nesta noite de quinta-feira, não sei a hora que vai ao ar, mas boa noite, Diego Valença diretamente aqui de Recife, gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo ontem, pedi pra vocês comentarem lá quais assuntos vocês gostariam que eu comentasse. Vários assuntos surgiram, mas eu queria pedir licença para vocês para abrir um parênteses aqui para um outro assunto, um assunto que já tinha sugerido, eu já tinha a ideia desse assunto em outro momento, então tirei aqui do meu baú e vou falar dos 10 jogadores que eu mais lamento que deveriam ter jogado mais no Corinthians. Deu para entender? Antes de entender, deixa o like, que é sempre muito importante. 1000 likes, acho que uma meta de 1000 likes dá pra vocês baterem, eu confio em vocês. Continuem sugerindo assuntos, tá? Eu falei no último vídeo, tô de olho nos assuntos. Nesse vídeo também, se quiser sugerir assunto, sugere que a gente vai analisar cada opção. Mas o vídeo de hoje é 10 jogadores que jogaram no Corinthians, mas sempre quando eu relembro, eu fico com aquela sensação de que, pô, poderia jogar mais, né? E como é um vídeo de que jogadores que poderiam jogar mais, eu vou começar falando do jogador que menos jogou em número de jogos até o que desses 10 mais jogou, tá bom? Então, não necessariamente o jogador que é o primeiro dessa lista, eu lamento mais ou lamento menos, porque eu entendo que cada um, dentro do seu critério, eu lamento bastante de não ter jogado mais no Corinthians. Mais tempo, mais jogos, beleza? 10 jogadores que deveriam ter jogado mais no Corinthians. E o primeiro nome dessa lista vai para um campeão da Libertadores, o meia Alex. Dos 10 que eu vou citar, ele é o que menos jogou em quantidade. Olhando aqui pro meu caderninho, eu tô com uma cópia aqui para passar a informação correta para vocês. 55 jogos do meia Alex, marcou 9 gols, ele que chegou durante a temporada de 2011, durante o Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e logo em seguida saiu do Corinthians, infelizmente, com apenas 55 jogos. Chegou, ganhou títulos no plural e foi embora. Então, Meia Alex jogava demais, é o meu primeiro jogador dessa lista dos jogadores que deveriam ter jogado mais. Jogava ou não jogava muito, Alex? Vamos pro segundo nome dessa lista, agora é um atacante. 59 jogos. Ele, atacante Herrera, jogou no Corinthians em 2008, apenas em 2008, olhando no caderninho, 22 gols com a camisa do Corinthians. Infelizmente o argentino fez apenas 59 jogos, jogou apenas a temporada de 2008. Eu gostaria que ele tivesse ficado para a temporada de 2009. É bem verdade que o fato dele ter jogado boa parte da temporada jogando uma Série B, claro que acaba que facilitando o seu desempenho. O mesmo aconteceu com o Dentinho, que o Dentinho foi muito bem na Série B, mas fato é que eu gostaria muito que o Herrera tivesse jogado mais no Corinthians, mais jogos, mais tempo no Corinthians. O Corinthians que em 2009 preferiu contratar o Souza Caveirão no lugar do argentino Herrera. Eu gostaria que o Herrera tivesse jogado mais tempo no Corinthians. Concordam comigo? Deixa o seu comentário. Terceiro jogador desta lista. Esse vai ser um pouco polêmico, mas independentemente de como ele saiu do Corinthians, eu vou falar dele, porque pra mim ele jogou demais no Corinthians. Jogou demais em desempenho, infelizmente não em quantidade. 60 jogos com a camisa do Corinthians, atacante Nilmar. Ele mesmo, Nilmar chegou durante o Campeonato Brasileiro de 2005, foi campeão brasileiro. Em 2006 o Nilmar estava voando. Primeiro semestre do Nilmar, Campeonato Paulista, o Nilmar jogou demais. Quem viu, viu. Infelizmente ele passou a ter várias lesões. Quando ele voltou a atuar, para quem não sabe, o Nilmar chega a jogar no Corinthians em 2007, no ano do rebaixamento, início de temporada, mas aí teve um rolo da venda do Nilmar, o Corinthians não ficou com o Nilmar e teve que pagar o Nilmar, e por isso alguns torcedores acabaram ficando com raiva do jogador, mas independentemente disso, jogando no campo, bola por bola, eu gostaria de ter visto o Nilmar mais tempo no Corinthians, porque o Nilmar jogou demais. 60 jogos, 31 gols o atacante Nilmar fez com a camisa do Corinthians. Beleza? O quarto nome desta lista é simplesmente um nome fenomenal. É ele mesmo,
Ronaldo Fenômeno, 69 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 35 gols. Bom, eu quero já logo dizer que foi um grande privilégio ver o Ronaldo vestir a camisa do Corinthians. Ver o Ronaldo por um jogo, por 2 jogos, por 5 jogos, já teria sido uma grande experiência. Imagina ter visto o Ronaldo por 69 vezes vestindo a nossa camisa. Claro que em termos de desempenho, aquele início do Ronaldo, o primeiro semestre de 2009, ele foi muito bem. Depois passou a ter muitos problemas de lesão, também sofrendo bastante com peso. O ano de 2010 já não foi lá essas coisas, e aí ele inicia 2011, interrompendo aí a sua carreira logo após o jogo contra o Tolima. Mas para vocês verem que a gente está falando de 2009, 2010, e ele fez apenas 69 jogos com a camisa do Corinthians. Claro que é uma mistura de sensação, foi um orgulho muito grande ver o Fenômeno vestindo essa camisa, mas seria muito bom se o Ronaldo tivesse jogado mais no Corinthians. Claro que eu sempre que falo mais, é mais vezes, mais jogos, mais tempo. Beleza? Ronaldo Fenômeno, que saudade! O quinto nome dessa lista é o quinto, Alex, Herrera, Nilmar e Ronaldo. O quinto nome dessa lista foi o parceiro de ataque do Nilmar, ele mesmo, Carlito Tevez. Eu diria até que Nilmar e Tevez formaram uma das melhores duplas de ataque que eu tive o privilégio de ver atuando com a camisa do Corinthians. O Tevez tá aqui na minha anotação, 78 jogos com a camisa do Corinthians, marcou incríveis 46 gols. O Tevez jogou ali praticamente uma temporada e meia, jogou 2005 e mais ou menos ali a metade do ano de 2006, depois foi para a Inglaterra. O Tevez era um jogador de nível mundial, né? O Tevez era um jogador classe mundial, nível 1, né? O Tevez era um dos principais, uma das principais revelações do futebol no mundo. E ter visto o Tevez um ano e meio do Corinthians também foi um grande privilégio, mas fico com a sensação que seria muito bom a gente ter visto o Carlito Tevez com a camisa do Corinthians. Então o Carlito Tevez é o quinto jogador dessa nossa lista. Sexto jogador dessa nossa lista também é um jogador estrangeiro, mas é um zagueiro. Zagueiro paraguaio Gamarra. Ele mesmo jogou no Corinthians de 98 a 99, apenas 80 jogos, vou olhar aqui, 80 jogos com a camisa do Corinthians, campeão brasileiro em 98, campeão paulista em 99, e o Gamarra, ele quase sempre figura aí, todo mundo que vai montar a seleção do Corinthians, todo mundo não, mas grande parte da torcida cita o nome do Gamarra. Então é um jogador que conseguiu marcar história com a camisa do Corinthians e conseguiu marcar história com apenas 80 jogos, né? Então, de tanto que se fala do Gamarra, dá a impressão que ele jogou muito mais. Então, Gamarra, zagueiro paraguaio, Gamarra, um dos melhores zagueiros da história do Corinthians, fez apenas 80 jogos. Então, ele fez ali mais ou menos uma temporada e meia com a camisa do Corinthians. Fico com a sensação de que era pra gente ter visto um pouco mais do Gamarra com a camisa do Corinthians. Concordam comigo? Vamos lá, vamos pro sétimo nome de jogadores que poderiam ter jogado mais tempo no Corinthians. E esse eu acho que vai até surpreender um pouco a torcida. Goleiro Dida, ele mesmo, o goleiro Dida fez apenas 94 jogos com a camisa do Corinthians. Assim como o Gamarra, o Dida sempre é lembrado aí como um dos principais goleiros da história do Corinthians. O Dida teve 2 passagens pelo Corinthians, né? Ele chegou em 99? O Dida chega em 99 e fica metade de 99 até metade de 2000. E aí ele volta na metade da temporada de 2001 e fica até a metade da temporada de 2002. Curioso, né? Ele jogou a metade de 99, metade de 2000, a metade de 2001, sendo a segunda metade, e a metade da temporada de 2002. Mesmo ele tendo 2 passagens pelo clube, o Dida não chegou a alcançar 100 jogos pelo Corinthians. Só para ter uma ideia, o goleiro Walter, que deixou o Corinthians recentemente, ele chegou a ter uma quantidade de jogos parecida. Eu acabei não anotando aqui, mas o Walter chegou a jogar aproximadamente 90 jogos com a camisa do Corinthians. Algo nesse sentido. Então, tenho certeza, comentem aqui se você teve essa mesma sensação de imaginar que o Dida tinha jogado mais jogos com a camisa do Corinthians. Infelizmente, o Dida jogou apenas 94 jogos e é o nosso 7º nome dessa lista. O 8º nome dessa lista vai para o lateral esquerdo
André Santos, como jogou o André Santos no Corinthians? Digo eu até que tenha sido a melhor fase da carreira dele, foi o que ele jogou no Corinthians. 98 jogos e ele marcou incríveis 24 gols. A média de gols do André Santos é muito melhor do que muito meio atacante, do que muito atacante no Corinthians. O André Santos jogou demais no Corinthians, infelizmente, ou felizmente talvez, mas infelizmente pelo contexto desse vídeo, ele jogou demais em quantidade, aliás, em qualidade, perdão, jogou demais em qualidade, não em quantidade, apenas 98 jogos. 98 jogos com a camisa do Corinthians. André Santos é o 8º nome dessa lista. O André Santos jogava demais. Nono e penúltimo nome desta lista, o atacante David. Eu digo até que talvez os torcedores mais jovens, né, tem muita visão do David perdendo gol, virou até piada ali com aquela questão de o quase gol, perdeu um gol na escala David, né? Mas o David jogou demais. E no Corinthians, no início deste século, ele foi contratado em 2001, vindo do Santos, né? Metade da temporada, joga 2002, que foi uma das melhores temporadas da sua carreira, e deixa o Corinthians logo no início da temporada de 2003. Ele chegou a jogar 1 ou 2 jogos em 2003, se transferindo para o Cruzeiro, para variar, o Corinthians vendendo jogador a preço de banana. O David fez apenas 99 jogos com a camisa do Corinthians, marcando 37 gols. O David dava para ter jogado um pouquinho mais no Corinthians, né? O David jogava demais, fazia gol demais. E o último jogador dessa lista é o único jogador que ultrapassou a barreira dos 100 jogos, mas mesmo assim eu considero que jogou pouco no Corinthians. Pouco em quantidade, porque em qualidade ele jogava demais. Quem arrisca quem é? Centroavante, camisa 9. Quem arrisca? Levezinho, Liedson. Liedson em 2 passagens pelo Corinthians fez apenas 111 jogos, marcou 50 gols, é uma média de gols muito boa. O Liedson jogou no Corinthians em 2003, volta em 2011 e deixa o clube na metade da temporada de 2012, mas fundamentalmente na sua primeira passagem era pro Liedson ter jogado mais no Corinthians. Então em 2 passagens, 111 jogos com a camisa do Corinthians, o Liedson quantitativamente, falei bonito agora, né? Quantitativamente foi um jogador que jogou pouco no Corinthians. Eu gostaria de ter visto o Liedson aí ultrapassando, não só o Liedson, todos esses citados aqui, ultrapassando aí pelo menos a marca dos 150 a 200 gols com a camisa do Corinthians. Então o Liedson é o meu último nome dessa lista e eu queria saber a opinião de vocês. Vou relembrar aqui todos os nomes: Alex, Herrera, Nilmar, Ronaldo, Tevez, Gamarra, Dida, André Santos, David e Liedson. Todos esses jogadores eu gostaria de ter visto jogar mais tempo no Corinthians. De todos os citados, o Liedson é o único que conseguiu ultrapassar a barra dos 100 jogos. E aí, concorda comigo? Discorda? Lembra de algum nome? Pô, Diego, fulano de tal, eu também gostaria de ter visto mais tempo no Corinthians. Comenta aqui, porque quem sabe a gente não consegue fazer uma segunda versão desse vídeo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o seu comentário para eu saber o tipo de conteúdo que eu posso produzir para vocês, beleza? Ficou legal, né? Ficou bem legal esse assunto. Eu, particularmente, gostei bastante de fazer as anotações e dá saudade dessa galera aí, porque todos os jogadores aí conseguiram fazer história no clube, né? Conquistaram títulos, foram importantes, mas, na minha opinião, jogaram poucos jogos. Eram para ter jogado mais. Beleza? É nóis, tamo junto, grande abraço e vai Corinthians. Deixa o seu comentário aqui, que é sempre muito importante. Valeu, fiel! Fui!